Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós louvamos ao Senhor por mais um culto que o Senhor nos convoca neste dia e que Ele bondosamente nos chama para nos conceder os meios de graça. Nós louvamos ao Senhor por isso, que iniciamos a semana já ouvindo a voz do Senhor pela manhã, cultuando e adorando ao bondoso Deus, e agora à noite o Senhor novamente nos convoca para adorá-lo e bendizê-lo. E como vocês bem sabem, nós vamos continuar as exposições de Gênesis, e nós chegamos no capítulo 39, será a exposição desta noite. Nós damos os bem-vindos àqueles que nos visitam, que o Senhor possa abençoá-los, também com a exposição da Santa Palavra dEle, que Ele possa também falar com o seu povo, pois somente a voz poderosa do Senhor pode de fato tratar os nossos corações, pode de fato mudar as nossas vidas, e esperamos que assim seja a partir de Gênesis 39, continuando as narrativas de Gênesis e voltando à história de José. Gênesis capítulo 39 conta a história de José chegando na residência, no palácio de Potifar. Vamos ler a palavra do Senhor atentamente, dizendo: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou,
ele ficou irado, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ó Senhor, quão grande é a Tua palavra, Deus, quão maravilhosa. Obrigado, Deus, por esse registro tão maravilhoso, que envolve a história da redenção, Senhor, que envolve a história do Teu povo. E, ó Deus, sabemos que essa história tem muito a nos dizer. Por isso, pedimos, Senhor, humildemente, apesar de quem nós somos, apesar, ó Deus, da perversidade do nosso coração, que Tua voz soe aos nossos ouvidos, Senhor, para nos converter, para nos edificar, para nos consolar, para nos conduzir, Senhor, em Teus caminhos. Não sejamos, Senhor, ouvintes negligentes, mas transforma-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, e que Teu povo, que aqui está, Te ouça, Senhor, que Tua palavra seja como flecha no coração do Teu povo, e que as Tuas verdades, Senhor, brotem no coração do Teu povo, para que o Teu povo Te glorifique, Senhor, para que o Teu povo Te exalte, em nome de Cristo, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, quando eu era jovem, ainda não convertido pelo Senhor, eu tinha muitos amigos crentes, e eles sempre me abordavam com a seguinte declaração: Deus te ama, tem um plano maravilhoso na tua vida. Eu escutei inúmeras vezes esse tipo de sermão: Deus te ama e tem um plano na tua vida. Mas as realidades da vida não são nada maravilhosas. Doença, injustiça, dor, perdas, desejos frustrados, pecado, morte. E eu me perguntava, onde está esse plano maravilhoso para a minha vida? Se ele é tão maravilhoso, então, por que nós nos ferimos tanto? Creio que essa não é uma experiência exclusivamente minha, mas sua também, pois nós sabemos que por muitas vezes a vida não se mostra em nada maravilhosa. Mas se enxergarmos e procurarmos examinar bem o que Deus está fazendo em nossas vidas, descobrimos que seu plano maravilhoso nunca significou e nunca vai significar tranquilidade e conforto. Na verdade, maravilhosamente, Ele está a fazer algo que nós não temos a capacidade de realizar: matar o nosso velho eu para ressuscitarmos numa nova vida em Cristo. E o processo para que isso aconteça é um processo doloroso, é dolorido todo esse processo, mas, embora dolorido, ele é necessário para nos transformar, nos fazer parecer mais com o seu Filho. Pois nós nunca podemos esquecer que não fomos e nunca seremos abandonados nesse processo de revitalização, de regeneração. Embora, por muitas vezes, a sensação desalentadora nos faça pensar que, em meio a tantos dilemas, nós fomos largados à beira do caminho, entregues à própria sorte. Não é isso que diz as Escrituras, porque neste processo o Senhor também está.
E a história de José, ela não deixa dúvida disso. Judá e Tamar foi o episódio anterior, e um episódio de tirar o fôlego, mas que nos trouxe esperança diante dos nossos pecados. Vimos como Deus é fiel, que utiliza os pecados do seu povo para tratar o seu povo, para remediar e muitas vezes disciplinar o seu próprio povo. Mas a história de hoje não é sobre as consequências de uma vida de pecado e como Deus usou os pecados para tratar e redimir o coração de um homem. Nós vamos ver totalmente diferente. Nós veremos que justos muitas vezes sofrem, não por causa do pecado, mas porque a vida é assim mesmo. Ela é cheia de percalços, dolorida e que tatuam feridas em nossas vidas. Mas, da mesma forma que Deus, embora nos discipline, não nos abandone em nossos pecados, também Ele nos conduz no sofrimento, mesmo que sua face aparentemente esteja oculta de nossos olhos. E a história de José, ela prova isso, que Deus estava lá, mesmo em meio ao sofrimento de um justo. Claro, porque mais uma vez precisamos lembrar que a história do povo de Deus é a história como Deus conduz o seu povo para redimi-lo. Então, se você lembrar bem, José era o filho preferido de Jacó. E por isso ele foi colocado como governador dos irmãos, despertando-lhes a ira que se agravara mais com os sonhos ousados. Desejado, ou o desejo deles de pôr um fim no sonhador, planejam matá-lo, como nós vimos, mas aprendemos que Judá se ergue providencialmente e sugere vendê-lo. E assim, de fato, aconteceu. E vocês lembram bem o final da história. Gênesis 37, 36, registra que José fora vendido conforme eles planejaram. O texto, então, de hoje, após uma pausa para contar a história de um outro patriarca, o texto de hoje, ele retoma esta narrativa para continuar a história de Jacó, que começou anteriormente, a partir da história de José. Então, Moisés agora, ele volta a falar de José e vai contar o que estava acontecendo com José no Egito. Lembrando, enquanto a narrativa de Judá e Tamar estava se desenrolando, paralelamente, a história de José também estava se desenrolando. Então vamos para o verso novamente de número 1, para que a gente comece a entender essa narrativa de hoje. Gênesis 39, verso de número 1. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Essa primeira parte, ou este primeiro verso, é uma breve introdução e Moisés propõe um ar de dramaticidade aqui. José era um jovem promissor, exaltado como líder na narrativa anterior, envolvido em seus sonhos de grandeza. Quando Moisés aqui começa a história, a contar a história, a continuar a história, Moisés registra enfaticamente a alta patente do seu comprador, Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio. Com essa exaltação à patente do seu comprador, Moisés está humilhando o jovem promissor ao status de escravo comum. Ou seja, o favorito de Jacó, herdeiro e escolhido para governar, agora está diante de um grande homem
passou a ser um escravo insignificante numa terra distante. Ou seja, a dramaticidade de Moisés é para nos dizer que é uma real decadência de alguém que estava prometido para governar e que agora terá que sujeitar-se a uma posição extremamente humilhante como um escravo na terra do Egito. Isso lhe diz alguma coisa? A vida muitas vezes é uma roda gigante. Há dias que estamos no topo e nada parece ter força suficiente para nos derrubar. Mas de repente, coisas acontecem conosco como aconteceram com José. E lá se vão sonhos, planos, projetos. Eu passei por isso, por algo bastante semelhante. Lembro-me ao estudar o texto, que próximo da minha formatura, o inesperado aconteceu. Minha mãe faleceu. Somente aqueles próximos de mim viram o tombo que tomei. Era uma dor tão insuportável, muitas vezes inexplicável, mas que me fizeram naufragar. Sem perceber, irmãos, me vi caído, espiritualmente desfigurado, mergulhado cronicamente em minhas tristezas, incapaz de vencê-las. E sei que assim acontece com você também. Quem sabe pode até estar acontecendo. Até dias atrás você estava lá no alto, você era um sonhador, um futuro promissor, e agora não mais. Havia uma série de planos tão promissores, mas agora as coisas não estão nada fáceis porque a roda girou. Tudo tem dado errado e talvez a sua situação particularmente esteja insuportável e desesperadora. Como pode a vida de alguém mudar tão radicalmente de uma hora para outra? Quem sabe você já aceitou a ideia de o que lhe resta é dizer: comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Então, irmãos, nós precisamos olhar para a história de José com mais carinho. Imagino a dor que ele teve que lidar. Porém, a história dele e a nossa história não se resumem em sofrimento. Ela não se resume ao sofrimento, embora ele faça parte da nossa trajetória. José está vivendo um caos na sua vida. No entanto, embora o ambiente seja tão conturbado, embora a situação seja tão conflitante, algo acontece na vida de José. Veja de novo os versos números 2 ao verso de número 6. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Irmãos, quando você observa com cuidado, espantosamente, uma introdução nada promissora, feita por Moisés, o versículo 2 começa a trazer uma mudança espantosa, porque a roda girou. José está prosperando em meio ao sofrimento. Havia algo de especial nele, que mesmo em meio à dor, fazia com que os negócios de seu senhor progredissem. Mas José, irmãos, não era aquele jovem um pouco destrambelhado, como nós vimos, um pouco imaturo. Sim, era. Porém,
O que Moisés começa a descrever é que o segredo de sua prosperidade não era fruto de sua maturidade, ou até mesmo de uma educação que recebera. A nota registrada por Moisés é simplesmente a causa dessa reviravolta. O Senhor era com José. Essa informação é enfática, é repetida 4 vezes. Verso 2, verso 3, verso 21, verso 23, para registrar que José estava prosperando por causa do Senhor. Isto é, mesmo descendo a mais baixa condição de sofrimento, o que Moisés está sendo enfático é: Deus era com ele. E é justamente a presença de Deus que faz com que José seja próspero, deixando evidente a Potifar que esse menino de ouro merecia um algo especial, porque ele tinha um brilho especial, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. E o que Moisés está dizendo é que Potifar percebeu que havia algo de diferente naquele rapaz, que Deus era com ele. Ele tinha noção que em José havia a companhia do Senhor, e por isso, onde José botava a mão, as coisas prosperavam. Então ele disse: não, eu não posso continuar com esse rapaz como qualquer escravo, eu preciso exaltá-lo como mordomo. E de um simples escravo, Moisés registra que Potifar coloca ele como chefe da casa do patrão. As coisas começam a mudar. Vejam, irmãos, considerem atentamente o que estamos vendo aqui. De uma situação tão difícil, José começou a se ver numa condição porque Deus era com ele. Observem, irmãos, o que nós temos aqui no texto. Observem como Deus está nos bastidores de uma condição tão dolorosa, mostrando que as coisas que nos acometem estão simplesmente em movimento, mas Deus está nos bastidores. E esse é o segredo da nossa história. Quando Davi, por exemplo, ele relata as experiências pastorais, registra uma das maiores verdades: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entende-se por aí, pelas esquinas do nosso Brasil, da nossa cidade, que esse é um texto daqueles que nos blindam das adversidades. Entende-se por aí que quem tem Deus como pastor, não vai faltar bonança, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria, não vai faltar gozo, não vai faltar dinheiro. É mentira. Esse texto não quer dizer o que dizem por aí. Ele não diz que teremos uma vida cheia de alegria, tranquilidade e de bonança. Se você lembrar bem, ele até fala de um vale da sombra da morte. Se você não lembra bem, o vale da sombra da morte é um tipo de vale perigoso enfrentado pelos pastores que buscam alimento ou que buscavam alimentos para o rebanho. Pois é, Davi considera que haverá momentos de vales, perigos, e que colocam a nossa vida em risco. Porém, o cerne dessa declaração, que Davi expressa no Salmo 23, é que as coisas podem nos faltar. Os vales podem ser uma realidade que tenhamos que encarar. Mas Davi está dizendo: se o Senhor não nos falta, nós temos tudo. Então o que Davi está propondo não é as coisas que não nos faltarão, mas é o Senhor que não nos faltará quando as coisas faltarem. Este é o segredo. José estava na mais dolorosa experiência e tinha tudo para experimentá-la com incredulidade. Porém, o Senhor estava com ele. Precisamos então entender que nossos sofrimentos não expulsam Deus de nossas vidas. Ele não se esquiva nas nossas dores, embora nossos olhos se ergam com ceticismo, procurando Deus ou algum vestígio de sua presença sem sucesso.
No entanto, Ele está nos bastidores, trabalhando com uma mão invisível. Então, entenda, a Escritura não diz que você precisa ver Deus. Você precisa acreditar que Ele está lá, mesmo silenciosamente, invisível, derramando graça nas mais intensas dores. Deus também está no vale da sombra da morte. Por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Os irmãos de José tiraram tudo o que ele tinha, mas ele não perdeu aquilo que mais importava, era a presença de Deus. Moisés diz: o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Queridos irmãos, nossas perdas são doloridas, nossos sofrimentos nos abatem e nos colocam em situações desastrosas, mas o mais importante nós temos: Deus. Isso é o que importa. Isso deveria mudar nossa forma de lidar com a vida. José perdeu pai, perdeu família, perdeu o conforto, perdeu a terra prometida momentaneamente, perdeu sua posição, mas Moisés está deixando claro, ele tinha Deus. E a gente, irmãos, se preocupa tanto em perder as coisas, mas não nos preocupamos em perder o que é mais precioso, que é Deus. Sofremos tanto com tantas coisas, que não pensamos que o mais precioso nós temos. Será que Deus é mais importante do que a sua vida? Será que de fato Deus, a presença dEle é mais importante do que os seus filhos? Será que a presença de Deus é mais importante do que o seu marido? Será que a presença de Deus é mais importante do que o seu emprego? Será que a presença de Deus é mais importante do que a sua empresa? Será que nos preocupamos com essa presença na mesma intensidade que nos preocupamos com as nossas perdas? Esse era o diferencial de José. Ele não tinha nada, mas Deus era com ele. Isto me lembra Paulo escrevendo para Gaio e dizendo: eu louvo ao Senhor por você, meu irmão, porque você não tem dinheiro, é liso igual o pastor de Parque Dourado, mas sua alma é rica, sua alma é próspera. E muitas vezes estamos tão preocupados com tantas perdas e nos esquecemos que nós temos aquilo que há de mais importante. Faz-se necessário ainda, irmãos, considerar, diante do que vimos, que não é mérito de nossa parte. José não se ergueu devido à sua competência, sabedoria ou capacidade inata, mas Moisés diz: ele prosperou porque Deus era com ele. Ele prosperou porque Deus estava com ele. Ele viu as coisas mudarem porque Deus estava com ele, não porque ele era um homem competente. Jesus, quando orou, ele disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Talvez você nunca pensou nisso, mas essa introdutória oração nos coloca numa situação plena de dependência. Porque o que Jesus está dizendo, pedindo para que o Pai dê o pão, o que está por trás? Entendam, irmãos, embora nos esforcemos no trabalho, na vida diária, é Deus quem nos dá o pão. O segredo de, por vezes, estarmos bem, prosperando, tudo dando certo, não é fruto de sua competência, minha competência, não é fruto da sua capacidade, da minha capacidade, mas de Deus que nos abençoa e faz com que as coisas deem certo. Por que é importante isso?
para que você não caia na síndrome de coaching, achando que tudo se resume nos seus esforços. Você pode, você tem poder, você é capaz. Mentiroso! Porque você não é nada, você é um miserável. É isso que você é. Você não merece nada. E tudo vem até você por pura graça. Você pode ser dedicado, esforçado, está longe de ser um menino preguiçoso, um marido preguiçoso, uma mulher preguiçosa. Mas quem disse que você terá sucesso? Quem determina o seu sucesso? Quem por acaso pode determinar, como acontece por aí? Eu determino na tua vida, outro mentiroso. Quem determina que você terá sucesso? Sem Deus, seu emprego, sua empresa, seus bens, tudo que você tem não seria seu, talvez nem existissem. Talvez nem existissem. Porque, pense comigo, é Ele quem sopra o ar dos teus pulmões, faz bater o teu coração, fortalece os teus músculos, que sustenta o teu fôlego de vida. É o fato, irmãos, de Deus estar conosco, que somos o que somos, que temos o que temos. Nunca se esqueça disso. José foi próspero, porque o Senhor era com ele. Mas, irmãos, as coisas mudaram rápido na vida de José. Porque a vida é assim. Ela é uma roda. Uma hora você está bem, outra hora as coisas mudam. E observe que lá no finalzinho do verso 6, Moisés coloca uma nota. Parte B do verso 6. José tinha um belo porte e boa aparência. Traduzindo, ele era lindo, musculoso, igual o pastor do Parque Dourado. E sua aparência despertou o interesse da mulher do seu senhor. Veja o verso 7 até o verso 9. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José, olhos pecaminosos, e lhes disse: venha para a cama comigo, ou deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Moisés coloca uma nota falando sobre a beleza de José, e essa beleza, ela provoca os apetites, a carnalidade da mulher de Potifar. E o texto deixou claro, o interesse dela era deitar-se com José. Irmãos, imagine que este é um momento difícil para José. O que faz ainda ser mais difícil esse momento é que a tentação, essa tentação, ela é intensa, nós vamos ver isso, e é difícil de lidar. Por que difícil de lidar? Porque nós estamos falando de qualquer mulher, nós estamos falando da mulher de Potifar, aquela que era a senhora também dele. E como tal, como mulher de Potifar, ela tem poder sobre ele. Nesse caso, o convite para que ele a possua, para que ele tenha um relacionamento íntimo com ela, não é simplesmente um convite. Uma senhora não convida, uma senhora, ela ordena.
Um patrão, ele não convida, ele ordena. Uma patroa não convida, ela ordena. Então o pedido dela era uma ordem: deite-se comigo, porque eu sou a sua senhora, esposa de Potifar. Sem falar, irmãos, que no contexto em que José vivia, a promiscuidade escravista era presente. Era comum, existem relatos históricos que os escravos se relacionavam com os seus patrões. Então José, ele está numa situação difícil. A mulher, a sua patroa, está ordenando que ele, escravo, se deite com ela. Imagine, irmãos, a tensão da cena. Imagine a tensão de José, um escravo que agora subiu de posto e a mulher do patrão lhe deseja. Fico a pensar, irmãos, isso seria uma maravilhosa oportunidade de talvez prosperar mais ainda. Poderia ser uma forma de: vou me firmar no emprego, a minha patroa está apaixonada por mim, ela está louca por mim, agora sim, agora eu vou ficar fixo na empresa. Então, com uma oportunidade dessa, por que não obedecer à mulher? Ela é minha patroa. Eu sacio a promiscuidade do coração dela e ainda vou ficar bem na fita. Quem sabe eu não posso sair de mordomo para uma posição bem maior dentro da casa de Potifar, uma vez que eu serei o garotão da minha patroa. Mas José era crente. Ele rejeitou o convite da mulher, como nós vimos, usando 3 argumentos. Primeiro, o meu Senhor, ele me entregou tudo em minhas mãos. Isso é uma plena declaração de que sua posição é de extrema confiança, e ele vai honrar a confiança que foi dada a ele pelo seu patrão. Outra coisa, ele era um escravo insignificante, e ele não queria perder essa posição. A segunda é o limite, porque Potifar disse: você pode usar tudo, menos a mulher havia sido dada a José. Então José tinha limites em sua atuação. Logo, se José se deita com a mulher de Potifar, ele iria perder a confiança de Potifar e ele perderia o posto de mordomo. Mas a terceira questão, a terceira resposta é a resposta pontual. Deitar-se com a mulher de Potifar não somente seria uma maldade contra o seu senhor, o seu patrão, mas ele deixa claro que, antes de tudo, deitar-se com a mulher de Potifar era pecar contra Deus. O Senhor estava com José o tempo todo, fazendo-o prosperar, e a única forma que ele podia responder a esse favor era respondendo obedientemente, de forma leal, fiel ao seu Senhor. Ele então, irmãos, se apresenta diferente de Judá. Lembra? Agia pelos impulsos, desejos pecaminosos. José, pelo contrário, embora num contexto de aflição, embora tenha todos os motivos para se rebelar contra Deus, diante de uma situação em que ele caiu, em que ele não é o culpado, ele permanecia submisso ao divino. Que coisa importante, irmãos, aprendemos aqui. Uma das coisas mais comuns quando estamos sofrendo é que Satanás sempre nos propõe atalhos, tentando aparentemente tornar o sofrimento mais agradável. Quando as coisas apertam, ele nos diz: depois você paga o dízimo. Se o casamento tem passado por conflitos, ele sugere: é melhor se separar, vai ser melhor para os dois. Ou seja,
ele sempre tem um caminho paralelo. E faz sentido, porque Jesus disse que existe um caminho largo e um estreito, e por vezes do caminho largo ouviremos uma voz suave nos seduzindo a andar. Por isso que Paulo chega a dizer: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia do mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios capítulo 6, verso de 11 ao 13. A imagem que temos aqui no texto de Efésios é de uma guerra, e que o diabo não poupará vocês. O diabo sempre tentará lançar diante de vocês sempre um atalho. E se você estiver desarmado, se você estiver desatento, ele vai lhe atacar, porque o diabo não tem pena de você. Ele quer acabar com sua vida, e uma das formas de acabar com sua vida é lhe prometendo um atalho. É dizendo: ó, eu tenho um caminho melhor para você. Para de sofrer, eu posso te ajudar de outra forma. Mas, pastor, como é que eu posso discernir os atalhos? Como é que eu posso saber se é o diabo que está me tentando? Como é que eu posso saber se aquele caminho é de fato um caminho perigoso? É só recorrer à lei de Deus. Ela é uma lâmpada que ilumina a nossa estrada e nos ajuda a enxergar a largueza do outro caminho. É a lei de Deus que nos orienta. Veja, José nem conheceu Moisés, mas sabia que adultério é pecado, porque a lei de Deus estava no coração dele. Talvez, irmãos, o que falta em você é ter a lei de Deus no seu coração. E tem muita gente que acha que está armado ou que pode estar armado contra o diabo, porque sabe inúmeros versículos de cor. Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. João 3,16, e por aí vai. E ele acha que pelo fato de ter versículos decorados, ele está armado contra o diabo. José não tinha, não adulterarás. José não recebeu as tábuas da lei dizendo, não adulterarás. Mas ele tinha a lei de Deus. Entendam, decorar cardápio não alimenta estômago, assim como decorar versículos não nos livra da tentação. O que nos fará resistir ao diabo é se temos a lei de Deus no coração. Essa é a diferença. A diferença não é se você sabe muitos versículos, é se a lei de Deus domina o seu coração. É se a vontade de Deus, a partir da lei dele, dirige o seu coração. É se o seu coração, a sua vida, ela está encharcada pela lei de Deus. É se sua mente, o seu corpo, todo o seu ser está envolvido pela lei de Deus. Essa é a diferença. E faz muita diferença. Veja, irmãos, que Jesus tinha a promessa do Pai de ser o herdeiro de todas as coisas. Jesus tinha a promessa do próprio Deus de fazê-lo herdeiro de todas as coisas. Mas Satanás não muda. E ele deu a Cristo um atalho. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei, Jesus, se prostrado você me adorar. Que proposta maravilhosa! Que
proposta gloriosa. Jesus seria supostamente dono de tudo e não teria que passar pela via dolorosa. Ele iria reinar as nações sem morrer. Satanás disse: é tudo teu, Jesus, se prostrado me adorares. Mas Jesus não só tinha a lei de Deus no coração, mas ele era a própria expressão da lei, e assim respondeu. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Você tem a lei de Deus no seu coração? Ou você só sabe versículos decorados? Ah, pastor, eu já li Elise Fitzpatrick. Eu já li Louis Berkhoff. Eu já li Charles Hodge. Eu já li Wayne Grudem. Eu já li Bevikin. Eu já li tantos autores, pastor. Eu estou armado. Você pode ter o conhecimento de toda a teologia do mundo. Mas se você não é envolvido pela lei de Deus, você não terá sucesso. Você pode ser o maior sistemático do globo terra, o sumo pontífice da ordem sistemática. Mas se a lei de Deus não dirige o seu coração, você será destruído pelo diabo. Jesus disse: vá embora, Satanás, porque está escrito. Ele não disse: eita, é fogo. Ele não disse: está repreendido. Ele não disse: está amarrado, capeta. O que ele disse é: está escrito. Está escrito. Essa é a diferença de José para muitos crentes. Sabem muitos versículos, mas não conhecem a lei de Deus. Sabem muitos versículos, mas não sabem nem explicar a lei de Deus. Jesus disse: vá embora, Satanás, porque está escrito. Mais uma vez, ouso perguntar: você sabe muitos versículos ou você conhece a lei de Deus? Essa é a diferença. Nós precisamos ser dirigidos pela lei de Deus e não simplesmente vivermos a decorar versículos. Também, irmãos, precisamos entender que nós não podemos usar o sofrimento como desculpa para os nossos pecados. Nós não podemos fazer isso. Recentemente, vocês já sabem, um prédio desabou lá perto da minha casa, no Janga. E aí foi ventilado por uma das reportagens que o prédio tinha sido interditado e algumas famílias voltaram e invadiram o prédio, e a chuva que está castigando um pouco Pernambuco acabou derrubando, encharcou o solo, e o prédio acabou caindo e matando, se não falha a memória, no último relatório, 14 vítimas fatais. E uma discussão em grupo, alguém justificou o erro deles de invadirem o prédio, dizendo: pastor, você não sabe, teve Covid, talvez desemprego, e talvez o desespero daquelas famílias fizeram com que elas voltassem para aquele prédio e arriscassem a vida. E eu disse: eu não estou desconsiderando o contexto deles, as dificuldades deles.
E oro a Deus para que Deus console todas as famílias enlutadas neste momento e que restaurem as famílias, ou seja, aqueles que estão nos hospitais, estão sendo tratados devido aos ferimentos, escoriações e etc. Eu não desconsidero isso. Agora, nós não podemos justificar o erro deles por causa do sofrimento. Nós não podemos isentá-los da culpa por causa de situações extremas. José estava no dilema, num contexto de intenso sofrimento. E ele não usou suas dores e os seus sofrimentos para pecar contra Deus. Da mesma forma, nós não podemos usar nossas dores e sofrimentos como justificativas para os nossos pecados. Podemos estar sofrendo as maiores dores, mesmo assim, elas não nos libertam da responsabilidade. Somos filhos de Deus em qualquer circunstância, inclusive nas tentações que sugerem e que surgem quando estamos sofrendo. Portanto, se você tem sido tentado e o diabo tem lhe convencido que o pecado pode remediar sua dor e que Deus não se importará com tal coisa, não ouça a voz da serpente. Não ouça a voz da serpente, porque ao contrário que ela diz, Deus tem uma palavra para o seu povo. Nós fizemos a exposição de Corinto recentemente e Paulo disse: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. O que Paulo está dizendo é: quando o tentador estiver lá, Deus também estará. Quando a tentação chegar, Deus também chegará com socorro. Quando o inimigo armar as suas armadilhas, Deus também estará socorrendo diante da tentação. Nosso sofrimento não pode nos levar ao pecado. Porém, irmãos, nem sempre o caminho da obediência nos livra de sofrimentos. Às vezes intensifica. Veja o verso 10 ao verso 19. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, lhe disse, foi assim que o seu servo escravo me tratou. Ele ficou
irado. O que Moisés está dizendo? José foi fiel ao Senhor, mas a mulher não estava satisfeita com a resposta. Ela era a senhora dele. E o que Moisés está dizendo é que não foi uma investida somente. Moisés está dizendo que isso continuou todos os dias. A tentação continuou diante de José todos os dias. Mas Moisés deixa claro que José foi fiel ao Senhor. José preservou. Contudo, o que Moisés diz é que ela deu uma última investida. Certo dia, uma mulher esperta, se aproveitando que não tinha ninguém na residência, automaticamente não teria testemunhas contra ela, muito menos a favor de José. E aí, num dia que não tinha testemunha, ela tentou abusar dele. Tentou abusar dele. E pegou de forma astuciosa, agarrando, obrigando a deitar-se com ela. Moisés registra. José correu. Fugiu. Porque não há o que fazer nessa situação. Quando o pecado chega, quem tentou dialogar com a serpente, pecou diante de Deus. José era crente, ele fugiu. Literalmente, ele correu, fugiu da tentação. Moisés registra que ela ficou revoltada. Ela foi uma mulher rejeitada. Vocês mulheres sabem muito bem o que é uma mulher rejeitada. Como é feroz. Ela ficou braba. E o que Moisés registra é que a revolta dela acaba distorcendo os fatos para atrair o auditório, para atrair a atenção do seu marido. Ela monta a seguinte imagem. A imagem é como se ela estivesse deitada, despida, chega José, taradinho, pula em cima dela na cama e tenta estuprá-la, e ela começa a gritar para todo mundo ouvir. Então ele, com medo de que alguém visse, ele se levanta para correr, ela se agarra nas vestes dele, arranca num ato heróico de resistência e afugenta o estuprador hebreu. E a prova está aqui. Eu tenho as vestes dele em minhas mãos. Quando o marido chega em casa, ela repete a história e a imagem do suposto escravo mordomo, que é de confiança, que ataca sexualmente a patroa, e a patroa tem a prova do crime. Uma situação difícil para José. Que interessante, irmãos. A túnica suja de sangue serviu como a falsa prova de sua morte. Mais uma vez, José está diante das vestes. Desta vez, as vestes de José servem como uma falsa prova de um crime. O que poderíamos esperar? Um suposto chifrudo não ia deixar as coisas ficarem assim. Potifar acredita na história dela. E nessa época, assim como às vezes acontece na da gente, funcionário não ganha processo de patrão. Lá nessa época, hoje ainda ganha alguns, mas nessa época, escravo ganhar processo. Escravo ter direito de defesa. Escravo não tem direito de defesa. Ele é sentenciado.
e a roda girou novamente para José. E a ascensão meteórica de alguém que começara humilhado e teve uma chance de ser mordomo, não passou de um sonho curto. Veja o verso 20. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali, José ficou na prisão. Bate uma indignação no seu coração, irmãos. José rejeita todos os assédios, foge do mal, segue a lei de Deus e acaba preso como se fosse um criminoso, um estuprador. José vai morrer. Essa é a imagem. Porque ele está indo para a prisão como um estuprador, como também um crime de adultério por estupro, e pela lei egípcia, ele tem que ser executado. Acabou para José. É o fim. Ele vai morrer agora. Não tem para onde fugir. Irmãos, um homem injusto acaba preso como se fora o criminoso. Tudo por causa das injúrias de uma mulher pervertida. Isso nos lembra uma outra declaração maravilhosa. Jesus disse: bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Nesse mundo de injustiça, nós seremos injustiçados muitas vezes. E muitas vezes, porque vamos seguir a lei de Deus, estamos dispostos a sermos injustiçados, caluniados, por amarmos a lei de Deus? Estamos, de fato, dispostos a sofrer tudo o que tiver de sofrer por causa da lei? Você está disposto a isso? Eu fiquei lembrando de uma coisa, irmão. Se José fosse... por exemplo, eu fico pensando nos crentes esquerdistas, né, que se vendem por um prato de picanha. Se José fosse esquerdista, ele não teria somente se deitado com a mulher de Potifar, mas com Potifar também. Porque em nome de uma prosperidade, eles vendem a alma. Mas os genuínos crentes, aqueles que amam a lei de Deus, eles serão injustiçados. Que glória, meu Deus! Muito obrigado. Porque isso para mim é um privilégio. Sofrer pela verdade. Ser preso por causa da verdade. Ser injuriado porque amo a lei de Deus. Sofrer punições deste mundo porque amo a lei de Deus. Isso para mim é uma honra. Eu não sou digno de sofrer como o meu mestre sofreu. Mas Jesus diz: no mundo será assim. Vocês serão injustiçados. Se vocês quiserem viver debaixo da lei de Deus, se preparem, porque vocês sofrerão danos. Quantos de vocês estão dispostos a sofrer? Quantos aqui estão dispostos a sofrer, ou quantos aqui não irão vender a alma e abandonar o Senhor? Lá em Daniel diz que quando foi sentenciado que ele deveria comer as iguarias do rei, e ele disse: não, eu não posso pecar contra Deus e comer
as iguarias do rei. Macabeus registra esse episódio e diz que inúmeros judeus comeram as iguarias do rei para agradar Nabucodonosor. Saiu um decreto dizendo, ninguém pode orar ao Deus de Israel. Daniel disse, eu vou orar. Quem não se curvar à estátua, vai para a fornalha. Os jovens disseram, nós não iremos nos curvar. Mas quando o Estado disse, fecha a igreja, as igrejas disseram, sim, César. São esses mesmos crentes que amam a lei de Deus, que irão sofrer injúrias. Mas os verdadeiros sofrerão. E ainda que a prisão seja o único caminho, ele vai. Por amor ao Mestre. Porque ele não renunciará o seu Senhor. Ele vai ser caluniado, mas ele vai obedecer à lei de Deus. Eu me lembro de Lutero. Você nega os seus escritos? Você nega? Você nega, Lutero? A Inquisição estava pronta. Lutero iria para a fogueira. Você vai renegar, Lutero? E diz a história que Lutero ficou nervoso e disse, eu preciso de um tempo para responder satisfatoriamente. E o príncipe disse, um dia, e amanhã nesse mesmo horário você volta para nos dar uma resposta satisfatória. E ele registra essa história, que ele entrou no quarto, que Lutero, ele não era uma pessoa muito normal, feito eu. Ele tinha visitas de demônios, né? Ele dizia que demônios o atormentavam, e ele registra que ele discutia com Satanás no quarto, dizendo, tu me envergonhaste, Satanás! Tu fizeste com que eu tremesse diante dos homens. Tu agora deve estar zombando de mim. Porque eu esbocei negar a minha fé. E diz a história que no outro dia, quem veio endemoniado foi ele. Ele se apresentou e disseram, você nega o que você escreveu? Você nega, Lutero? Não! Não! E quando ele começou a discursar, disseram, Lutero, por favor, você não veio falar. Responda, limite-se somente a responder as perguntas. Você vai renegar ou não os seus escritos? E ele disse, se vocês querem uma resposta simples, eu darei. Minha mente está cativa às Escrituras. A não ser que eu seja convencido por elas, não negarei. Um homem de Deus não teme o fogo. Um homem de Deus não teme a injustiça, não teme a cadeia, porque antes ele ama a Deus, e nós precisamos de crentes genuínos que amem a Deus acima de todas as coisas. Que falta na igreja brasileira pessoas que amem o Senhor
e digam: não importa o que eu irei sofrer, o importante é que eu serei fiel ao Senhor. Potifar disse: vai para a prisão e lá você vai morrer. Sentença dada. Mas a roda virou de novo. A roda virou de novo. Olha o que aconteceu. Terminando, 21, 22, 23. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor estava com José quando foi vendido, humilhado, posteriormente exaltado. Agora ele está na prisão. E como nós falamos, José era para ter sido executado pelo crime de adultério, de estupro. Mas o Senhor era com ele e José encontrou a graça nos olhos do carcereiro. Deus fez com que o carcereiro protegesse José na prisão. Mesmo na mais profunda dor, pois de escravo agora foi para mordomo, termina como um criminoso na cadeia. Mas o importante não eram as acusações, era que Deus estava com ele. E como sempre, tudo que José fazia prosperava. Sofrimentos, alegrias, tristezas, injustiças, do início ao fim, o Senhor estava com José. No Novo Testamento, Jesus disse: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não nos prometeu estar conosco somente na bonança, mas no sofrimento também. Essa é uma promessa firme e inabalável. Quando a sensação de abandono chega, lembre-se disso. Lembre-se, isso é o que vale. Ele está conosco. O mundo sofre, mas sem esperança. Por isso eles lutam com todas as forças para mudar o mundo, numa tentativa de acabar com o sofrimento. Nós olhamos para o sofrimento com esperança, sabendo que ele tem fim, pois ele é eterno. Ele não é eterno, melhor dizendo. E claro, sempre confiantes que o Senhor estará conosco todos os dias. Sejam alegres ou tristes, Ele estará nos conduzindo para uma plena alegria. Um dia vai acabar. Terminarão e uma nova jornada começará. Não é à toa que João registra em Apocalipse por ordem do Senhor: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus,
da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Essa é a esperança dos fiéis. Por isso que vale a pena sofrer. Por isso que vale cada sofrimento computado. Porque tem uma nova cidade nos aguardando. Por isso que vale a pena resistir à mulher de Potifar. Porque existe algo santo nos aguardando. Por isso que nenhuma circunstância pode ser justificativa para desobedecermos a Deus, porque nós temos uma promessa de estarmos livres do sofrimento. Por isso que vale a pena obedecer à lei de Deus. Porém, aqueles que sofrem, mas não se curvam a Cristo em obediência, pior do que o sofrimento, são as dores de uma alma desamparada eternamente por Deus. A grande questão não é se você está sofrendo, mas se Cristo está com você. Se você, no sofrimento, tem amado a Deus, tem sido submisso a Deus. Mas se você não tem se curvado ao Senhor, Ele te chama a se curvar diante dEle. Ou você se curvará em obediência agora, ou você correrá o risco de ter que obedecer um horrível mandamento. Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expulsamos demônios, falamos línguas. Jesus disse: vocês praticam a iniquidade. Alguém iníquo é alguém que não tem o coração submisso à lei de Deus. É alguém que anda desobediente. E para esse Jesus deu um mandamento: apartai-vos. Se você não quer se submeter à lei de Deus nesta vida, um dia você se submeterá ao mandamento: apartai-vos para todo sempre. Que Deus nos ajude. Amém. Ó Senhor, graças te damos por mais uma vez o Senhor nos falar, apesar de que nós somos.
Que a tua lei poderosa venha nos dirigir, Senhor. Muda nossos corações para a glória do teu santo nome, meu Deus. Sustenta-nos. Enche nosso coração da tua lei. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor. Em resposta